Malaquias capítulo 4, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo curas em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Malaquias capítulo 4, eu quero compartilhar uma mensagem do seu coração com o título: o sol da justiça traz condenação e salvação. O sol da justiça traz condenação e salvação. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês. Se você puder aqui ou em casa, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento que temos de aprender mais da Tua palavra. Nós queremos entregar ao Senhor esse momento de meditação na palavra do Senhor. Nós não queremos falar algo que vem somente do nosso coração, aquilo que achamos, ou aquilo que queremos, ou aquilo que é mais confortável. E sim, Senhor, o que vem do seu coração. Nós queremos pedir que o mesmo Espírito que inspirou Malaquias nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas letras. Senhor, como precisamos aprender mais sobre o Senhor Jesus, o sol da justiça. Como precisamos aprender mais sobre essa realidade bíblica de um Deus que traz salvação, e glória a Deus por isso, mas também traz condenação. Que possamos avançar e nos aprofundar no conhecimento do Senhor nessa noite. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora, ao vivo, ou vão nos assistir posteriormente. Eu peço, Senhor, para que o coração deles seja um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. O sol da justiça traz condenação e salvação. O sol da justiça traz condenação e salvação. Mas, irmãos, entenda algo: existe somente dois grupos e dois destinos para a humanidade. Uns serão salvos, outros serão condenados. E será o sol da justiça que dará a sentença final. O sol da justiça é Jesus, e quando chegar nesse verso eu vou te explicar de forma mais detalhada. E Ele julgará o homem de forma justa, porque Ele é a luz, Ele é o sol, mas Ele é o sol da justiça, Ele é justo. Nós temos que aprender sobre essa realidade, de um mesmo Deus que salva, glória a Deus por isso, mas também condena. O mesmo sol que amolece a cera, é Ele que endurece o barro. O mesmo Deus que salva, sim, é o Deus que condena. O mesmo Deus que é 100% amor, Ele também é 100% fogo consumidor. O mesmo Deus que criou o céu, é o mesmo Deus que criou o inferno. É essa a realidade da fé cristã. É essa a realidade que temos sobre nós. O capítulo 4 do livro do profeta Malaquias está continuando o assunto que nós abordamos no sermão passado.
E recapitulando para todos nós, mas principalmente você que não estava conosco, o que estava acontecendo aqui é que alguns maledicentes estavam falando coisas contra Deus, e eles estavam afirmando de forma veemente que Deus não era justo. Os arrogantes e os malfeitores, eles eram bem-aventurados. Feliz é quem é arrogante, feliz é quem é malfeitor. Os maledicentes estavam fazendo e falando isso. E aí Deus, então, com a sua imensa paciência, os responde. E ainda no trecho anterior, ele mostra que o julgamento final não é nesse dia. Quando você vê supostamente um injusto se dando bem, um trambiqueiro supostamente prosperando. Aqui, nesse tempo presente, não é o momento do julgamento. O julgamento será no juízo final. E aí, ainda no trecho anterior, Deus mostra que no fim vai haver sim separação entre o joio e o trigo, entre o justo e os injustos. A rebeldia terá o seu preço pagado. Mas continuando esse assunto, no capítulo 4, ele mostra mais uma vez de forma veemente que a separação vai acontecer. Que os ímpios vão para um lado, que os justos vão para o outro. O profeta vai apontar esse sol da justiça que é Jesus. O profeta vai falar de João Batista, que é o novo Elias. O profeta vai mostrar que o mesmo sol que destrói uns, ele traz benefício para outros. O sol da justiça aponta para o Messias, e Messias é o Cristo Jesus. Agora, aplicando para nós ainda na introdução, eu te pergunto de forma direta: você conhece esse Jesus? Porque talvez você conheça somente uma parte dele. Muitos conhecem o Jesus do amor, e sim, ele é amor, e ai de nós se ele não fosse amor. Mas esse mesmo Jesus, ele é fogo consumidor. O mesmo Jesus que abraçou prostitutas, cobradores de impostos, ele levantou a mesa dos cambistas, ele condenou os falsos mestres dos fariseus. O mesmo Jesus que abraça é o que condena, o mesmo Jesus que salva é o que exorta. É isso que o profeta quer ensinar para os seus leitores. É isso que a santa e poderosa palavra de Deus quer nos mostrar hoje nessa realidade. O nosso Deus salva, mas Ele condena. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Os ouvintes de Malaquias, os leitores de Malaquias deveriam entender isso. Por quê? Qual que foi a temática do último sermão? Que eles estavam desonrando a Deus. Então eles tinham que saber quem é esse Deus que ele estava desonrando. Porque não era qualquer coisa, não era qualquer Deus. Eles estavam desonrando um Deus todo-poderoso, santo, com o poder da salvação em suas mãos. Então eles deveriam entender. Mas essa realidade está sobre nós. Nós devemos entender quem é esse Deus a qual nós falamos que amamos. Quem é esse Deus a qual nós levamos o seu nome quando falamos que somos cristãos, mas vivemos uma vida que não é de um cristão. Meu irmão, eu e você temos que entender essa realidade. Então que esse sermão de hoje ele possa nos levar ao conhecimento de Deus, e mediante o conhecimento de quem Deus é, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos nos consertar enquanto há tempo. Meus irmãos, glória a Deus que nós chegamos ao término de mais uma série. Como que Malaquias nos ensinou? E rapidinho, recapitulando esses 5 sermões, com esse 6º agora, nós aprendemos sobre o amor de Deus por nós. Primeiro sermão, será que Deus me ama? Nós vimos que somos amados. Por quê? Nós somos eleitos, nós somos perdoados e nós somos protegidos. Aprendemos também com a leitura de Malaquias sobre o nosso amor por Deus. Segundo sermão, será que você ama a Deus? Talvez muitos acham que ama, mas na verdade não amam. Aprendemos também sobre advertências que é totalmente possível estar liturgicamente, geograficamente no templo, fazendo as coisas de Deus, mas não estando com Deus. O capítulo 2, o 3º sermão e o 4º sermão nos mostrou essa realidade. E hoje, para fechar, nós veremos que o fim vai chegar para todo mundo. O juízo final se aproxima. Um dia eu e você estaremos frente a frente com Jesus. E só existe 2 destinos para o homem, não existe terceira via: o céu ou o inferno, ou condenação ou
salvação. Glória a Deus por essa série, me edificou muito, eu espero também que tenha edificado você. Voltemos para o texto, vamos ler verso a verso, somente a parte A do verso 1, que diz assim: pois certamente vem o dia, só até aqui, pois certamente vem o dia. Meu irmão, o dia vem. Algo que eu e você sabemos, que o dia da morte chega para todos. Esta, meus irmãos, é uma certeza mundial. Até os maiores ateus sabem disso. Cedo ou tarde a morte baterá na nossa porta. Cedo ou tarde nós não estaremos mais respirando. Eu sei que para muitos de vocês esse momento é um momento triste, mas você está anestesiado com várias distrações do seu tempo presente e você não pensa nessa certeza. Você vive assim, de qualquer maneira, e você se esquece que um dia você vai morrer. Vamos lá. A morte é uma certeza, mas junto com a certeza da morte, existe uma certeza do juízo. Não precisa abrir, mas Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que depois da morte vem um juízo. Nós, como protestantes que somos, nós não cremos na doutrina do purgatório. Nós não cremos que depois desta vida haverá uma repescagem, uma segunda chance. Nós cremos no que o autor aos Hebreus diz: depois da morte vem um juízo. Se a morte é uma certeza, se o juízo é uma certeza, nós precisamos ter temor no nosso coração. Em muitos momentos nós pensamos só nas realizações dos sonhos atuais. Nós só pensamos no dia de agora e no máximo no dia de amanhã. Mas nós não pensamos na eternidade. E se tem algo que tem deixado os púlpitos, é a questão da eternidade. É a questão do céu, é a questão do inferno. Nós não falamos mais disso. Será que isso não dá ibope? Será que isso não brilha mais os nossos olhos? Será que nós estamos amando tanto essa vida que queremos viver 100, 80, 50 anos com intensidade? Esquecemos que ou passaremos uma eternidade na glória ou uma eternidade na perdição. O dia vem, pois certamente vem o dia. E nesse dia que virá, Jesus não virá como uma ovelhinha indefesa. Ele não entrará em Jerusalém com o seu jumentinho. Ele virá com a espada em suas mãos que sai da sua boca. Ele virá num grande cavalo branco. Meus irmãos, entenda esta realidade. O dia que virá, o juízo que está sobre o mundo, ele vai acontecer. É uma certeza e não uma possibilidade. E mediante essa certeza, eu te pergunto: você está preparado? Se a morte vai vir, se o juízo vai vir, se Jesus vai voltar para julgar o homem, eu te pergunto, meu querido irmão, você está pronto para este encontro? Os maledicentes de Malaquias não estavam prontos. Os maledicentes de Malaquias não tinham a mínima noção desses acontecimentos. Os maledicentes de Malaquias, eles não tinham a sua consciência que a vida deles estavam erradas perante Deus, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam se consertar e se voltar para Deus. Eles estavam preocupados em falar que Deus é injusto. Eles estavam olhando a grama do vizinho que de alguma forma prosperava, mas eles não conseguiam olhar a vida espiritual deles. Eles não conseguiam refletir sobre esse encontro que iria acontecer. A palavra que o profeta Malaquias traz para esses maledicentes é que o sol da justiça certamente virá. E o sol da justiça vai trazer condenação, ele vai também trazer salvação. Então, o convite que Malaquias está fazendo para eles, e eu reitero para vocês, é que mediante essa oportunidade que ainda está sobre nós, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos viver uma vida que agrada a Deus. Por quê, pastor? Para estar apto para o encontro com o Senhor. Meu irmão, eu sempre trago palavras desse sentido, porque eu estou muito mais preocupado com a sua salvação do que qualquer sucesso que você pode ter no seu mundo presente. Eu vou me alegrar se você comprar um carro novo, se você for promovido, se você comprar uma casa, glória a Deus, legal.
Mas a minha maior preocupação é se você vai para o céu ou para o inferno. Por isso eu não posso perder tempo com vocês. Por isso eu não posso ficar passando a mão na sua cabeça, falando coisas que não são concernentes à nossa fé e uma espiritualidade sadia. Eu e você temos que entender que certamente vem o dia. E a pergunta que eu te faço, homem e mulher de Deus que me escuta: você está preparado para esse momento? Você está apto para esse encontro? E esse dia que virá, o verso continua, e olha as características que esse verso nos mostra: ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, aterá fogo nele. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum. Esse dia será ardente como uma fornalha. O fim se aproxima e ele será avassalador. O fim se aproxima e ele é comparado a uma fornalha acesa. E isso mostra o terror que será este dia. O ímpio que será queimado, o ímpio é todo aquele que não se rendeu ao Senhor. Ele é comparado a uma árvore totalmente destruída e consumida até a raiz. Isso está mostrando de forma clara que o julgamento para os ímpios será severo e será completo. Quando o autor sagrado Malaquias diz: não sobrará raiz ou galho, ele está afirmando que não existirá esperança. Quando a raiz é destruída, não brota mais nada. Em outros momentos de juízo, ou melhor, de esperança em meio ao juízo, o autor bíblico, na sua forma poética, ele falava que apesar de tudo ter sido cortado, ainda permanecerá o broto, e a partir do broto, a restauração iria acontecer. Aqui não tem broto, aqui está tudo acabado. Aponta para a realidade do temível e juízo final. Não há espaço para correr, não há sobreviventes, tudo irá ruir. O fim chegou, o fim das possibilidades. Meus irmãos, em muitos momentos, eu creio na vida de muitos de vocês, nós caímos, nós quebramos e temos a oportunidade de nos reerguer. Quem aqui nunca deu uma volta por cima de alguma coisa que aconteceu na nossa vida? No passado nós enfrentamos dores dolorosas, nós temos cicatrizes que já passou, mas que nos marcam para sempre. Mas quando nós falamos destes acontecimentos, do grande e temível juízo final, não existirá possibilidade de repescagem, não terá possibilidade de resgate. Será uma sentença final e inescapável. O profeta, quando traz esses elementos, ardente como a fornalha, não sobrará raiz ou galho algum. Ele mostra o terror do dia do juízo final. Mas, meus irmãos, o que ele quer mostrar, e eu interpretando ele, expondo ele, não é um terror vazio. Eu não quero que você volte para Jesus por um simples medo. Mas o que cada ouvinte de Malaquias e cada um de vocês que está me ouvindo deve entender, que não é brincadeira a nossa fé, meu irmão. Que existe sim uma seriedade, que um dia estaremos perante o sol da justiça, e os condenados, aqueles que não se renderem ao sol da justiça, eles serão destruídos. O fim chegará para eles. Perante o sol da justiça, só resta duas coisas: salvação e condenação. Em qual grupo você está? Em qual time você joga? Mas ainda no verso 1, algo que eu quero chamar a atenção, e a gente volta um pouquinho, que eu leio ele todo, algo que fala assim: todos os arrogantes e malfeitores serão como palha. Eu quero enfatizar rapidamente com vocês o resultado da arrogância, e perguntar de forma clara, direta: você é um arrogante? Você é um malfeitor? Porque se você é um arrogante, um malfeitor, cuidado, porque é isso daqui que te espera. O que te espera é a fornalha ardente, se você permanecer assim ao término da sua vida. Se você é um malfeitor, um arrogante, existe tempo de você se arrepender. Mas se você permanecer dessa forma, você vai experimentar disso. Quem são os arrogantes no livro do profeta Malaquias? São os autossuficientes, aqueles que achavam que não precisavam de Deus, eles serão condenados. Quem que são os malfeitores? São aqueles que quebram a lei de Deus, esses serão condenados.
os arrogantes e os malfeitores, segundo os maledicentes do capítulo 3, saíram ilesos. Vamos ler mais uma vez, capítulo 3, verso 15. Olha o que os maledicentes diz: por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. Olha, meus irmãos, eles falaram isso, isso no capítulo 3, verso 15, e agora Deus está respondendo eles. Deus está falando o quê? Eles não vão sair ileso, não. Os arrogantes, os malfeitores, eles vão sofrer na minha mão. Então este verso mostra a realidade e a verdade do fim dos malfeitores e arrogantes. Ninguém fica impune perante Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode comprar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Um dia a retribuição da arrogância e da maldade chegará. E aí eu te pergunto para você, mediante essa informação: até quando você ficará nessa arrogância, meu irmão? Até quando você ficará cometendo e praticando o que é mal? Não é porque você ainda não sofreu as consequências no tempo presente, perante uma sociedade que talvez vira o rosto e deixa você fazer o errado, é que você vai passar ileso perante o sol da justiça. Uma hora a sua casa vai cair. O nosso Deus, Ele tem olhos como chama de fogo, e isso aponta para um olho que tudo vê, um olho que tudo penetra. Você pode esconder nas escondidas, mas o nosso Deus te acha. E até quando você permanecerá nessa arrogância e nessa maldade? O sol da justiça que ilumina tudo, não deixa nada escuro. Se você se arrepender hoje, ainda há esperança. Mas se você permanecer neste pecado, meu irmão, certamente chegará esse dia na sua vida. Certamente chegará o dia que você pagará por todos os seus pecados. Meu irmão, entenda algo: Deus está vendo, e nenhum arrogante ou malfeitor ficará impune. Se você é um deles, se arrependa, o sol da justiça irá te condenar. E aí o verso 2 continua, e olha que coisa interessante, um contraste nesse texto: mas para vocês que reverenciam o meu nome, só até aqui, eu quero refletir com vocês sobre os que reverenciam o nome de Deus. Em contraste com os arrogantes e com os malfeitores, existem os remanescentes, existem aqueles que reverenciam o nome do Senhor. Vamos lá, todos estão recebendo a retribuição pelos seus atos. Os que são malfeitores e arrogantes vão para a fornalha, mas os que reverenciam o nome do Senhor, eles vão ser bem-aventurados. Mas nós temos que refletir se nós fazemos parte desse grupo. Será que nós somos os que reverenciam o nome do Senhor? Primeiro eu vou falar sobre o que não é ser desse grupo. Ser desse grupo, meu irmão, não é sobre não ter erros, porque senão ninguém estaria aqui, porque a começar de mim nós falhamos. Reverenciar o nome do Senhor não é também ter uma experiência litúrgica externa, porque muitos fazem o certo, mas com o coração longe do Senhor. Isso foi condenado em alguns textos anteriores. Reverenciar o nome do Senhor não é gostar de Jesus não, tá? Não é gostar de Deus não. Não é cantar alguns louvores do seu dia não. Não é isso. Isso qualquer ímpio faz. O que é reverenciar o nome do Senhor? Reverenciar o nome do Senhor é se render ao Senhor todos os dias da sua existência. Reverenciar o nome do Senhor é pedir perdão toda hora, porque somos falhos e pecadores. Reverenciar o nome do Senhor é lutar contra o pecado e não achar normal o pecado. Reverenciar o nome do Senhor é chorar quando pecar e não se alegrar. Reverenciar o nome do Senhor é honrá-lo não somente em palavras, mas de todo o coração. Reverenciar o nome do Senhor é entregar toda a sua vida a Ele, não somente algumas coisas. Reverenciar o nome do Senhor é negar a si mesmo, tomar sua cruz e o seguir. Reverenciar o nome do Senhor é não viver mais para si, mas Cristo viver em você. Eu te pergunto, você tem reverenciado o nome do Senhor? Pois os benefícios que o sol da justiça trará é somente para estes que reverenciam o nome do Senhor. Os ouvintes de Malaquias não estavam honrando a Deus, como nós vimos no sermão passado.
Então Malaquias, ele tenta alcançar a consciência de cada um deles, para que eles possam entender o destino de quem honra e o destino de quem desonra, o destino dos justos e o destino dos ímpios. E aí o texto continua e nós veremos o sol da justiça, verso 2, parte B. Mas para os que reverenciam o seu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Aqui, meus irmãos, nós vemos o sol da justiça, e o sol da justiça aponta para o Messias, e Messias é o Jesus. Jesus é o sol da justiça, pois ele mesmo diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Jesus é o sol da justiça, pois João 1,9 ele diz, estava chegando ao mundo a luz verdadeira que ilumina todo homem. Jesus é o sol da justiça, pois em Apocalipse 1,16 ele diz, o seu rosto era como o sol, isso aponta para a sua glória. Jesus é o sol da justiça, porque ele verdadeiramente é a única real fonte de toda e qualquer justiça. E todos os que reverenciam esse nome receberão salvação. Algumas versões, talvez a Almeida traz a palavra salvação. A NVI, que está sobre mim, fala sobre cura. Mas tudo isso aponta para a mesma realidade. Que o sol da justiça, ele traz a salvação do pecado. Que o sol da justiça traz a cura do pecado. É essa atitude que o sol da justiça tem para nós. Nos levar a uma vida santa a Ele. E agora, nós que recebemos e temos o sol da justiça, deveríamos ter a reação do próximo trecho. Continuando no verso 2, diz assim: e vocês, depois de receber o sol da justiça com cura, com salvação, sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Meus irmãos, quem entende e recebe o sol da justiça, ele se alegra. E aqui nesse trecho nós vemos a alegria dos salvos. A maior recompensa que o homem pode receber é ser salvo. O nosso maior troféu é ter Deus conosco. Entenda algo, meus irmãos, olha esse cenário, aprecie a palavra de Deus. Nós temos um texto sobre nós, aonde no mesmo capítulo nós vemos o terror de algumas pessoas, mas nós vemos a alegria de outras pessoas. A alegria das pessoas que entendem o que significa ser salvo. Quando eu e você entendemos, nós vamos pular como os bezerros soltos do curral. Como os bezerros soltos do curral, porque quando esse dia chegar, o final de tudo, o encontro com o sol da justiça de forma plena, nós vamos ser livres do pecado que nos aprisiona. Hoje nós podemos falar não para o pecado, mas a presença dele está ainda no nosso ser. Mas um dia chegará, um dia que nós teremos novos corpos, e nós não teremos mais habitação do pecado, e a libertação chegará. E, meus irmãos, entenda algo. A tristeza, ou melhor, o motivo da tristeza na vida do verdadeiro crente sempre é o pecado. Como assim, pastor? Sim, sempre é o pecado. Por quê? Quando morre alguém e você fica triste, é por causa do pecado. Porque se não tivesse o pecado, não teria morte. Quando alguém ou você está enfermo, é por causa, e você está triste, é por causa do pecado. Porque é por causa do pecado que as enfermidades vieram ao mundo. A sua tristeza por não ter dinheiro é por causa do pecado. Como assim, pastor? É, porque você é um ganancioso, você não confia em Deus, e aí você fica triste por não ter o que você achava que deveria ter, e aí você está chateado. O que é isso? Pecado. Se você ama a Deus e desagradou a Deus pecando, você vai se entristecer. Então o pecado, ele é a origem de todas as nossas tristezas. Mas quando Jesus voltar, o sol da justiça raiar, o pecado não mais fará morada em nosso ser. Então eu e você podemos nos alegrar. Meus irmãos, eu creio numa verdadeira alegria. Eu escrevi sobre isso e tento viver todos os dias. A verdadeira alegria é um sentimento ultra circunstancial. É a tranquilidade que alguém tem de ter Jesus Cristo em sua vida. Mas mesmo vivendo essa alegria, escrevendo, ensinando sobre ela,
essa alegria de hoje não se compara com a alegria da nossa eternidade. A alegria do dia de encontrar o sol da justiça. Meu irmão, este que deveria ser a motivação dos ouvintes de Malaquias de permanecer em Deus, o honrando. Essa deve ser a sua maior motivação de não abandonar a Deus. Talvez você está querendo abandonar Jesus, o sol da justiça, por causa de algumas alegrias, entre aspas, desse mundo caído, por causa de prazeres pecaminosos desse mundo corrupto. Mas, meu irmão, entenda algo: nenhuma alegria no tempo presente se compara com a alegria da glória eterna. Você acha que experimentou uma grande alegria quando aquela situação, essa mesmo que você lembrou, aconteceu? Quando o êxtase, a euforia tomou o seu corpo. Mas essa alegria, meu irmão, foi uma alegria falsa, foi uma alegria perecível. Somente em Cristo Jesus nós somos capazes de experimentar uma verdadeira alegria no tempo presente, mas principalmente na eternidade. Essa deve ser a nossa motivação de perseverar e de encontrar o sol da justiça. Mas o verso continua, o verso 3 diz assim: depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, meus irmãos, nós temos o juízo sobre os ímpios. O profeta continua mostrando a condenação dos que não estão em Deus. Esse versículo mostra que toda a dor causada dos ímpios nos justos será vingada, será cobrada. Mais uma vez, não tem como não se lembrar do capítulo 3, verso 15, da fala dos maledicentes. Os arrogantes, os malfeitores sempre saem ilesos, não saem ilesos. Perante Deus, ninguém sai ileso. E talvez você, assim como esses maledicentes, você acha que os ímpios são felizes. Você olha o Instagram daquela blogueira, você olha o podcast daquele famoso, e você fala assim: nossa, eu estou servindo a Deus aqui, as lutas estão batendo. Feliz é ela, feliz é ele. Quando ele posta aquele story naquele ângulo, quando ele fala e mostra só aquilo que ele quer da sua vida. E aí você acha que os soberbos e orgulhosos saem ilesos. E aí você fala: como eu queria ser como essa pessoa, como eu queria ter o dinheiro e a fama dela. Mas, meu irmão, a vida deles, supostamente, segundo a sua ótica, que na minha opinião está errônea, é boa, é perfeita, é top. Mas o final deles é esse. Você quer esse final aqui? Porque se você quiser a vida deles, você vai ter que ter o final deles. E aí temos dádivas em nossas mãos, que é a salvação eterna, e nós não valorizamos. E como Esaú, trocamos ela por pratos de lentilhas. Trocamos elas por prazeres momentâneos, carnais. Meu irmão, creia que vale a pena sim ser fiel. Creia que vale a pena permanecer em Deus. Creia nesta realidade. Apesar de você não ter tudo que o seu coração pecador quer, apesar do seu dinheiro não dar para comprar tudo que você quer, você sabe o que você tem, que o dinheiro não compra? Você tem o amor de Deus sobre a sua vida. Você é amado de Deus. Como vimos no primeiro sermão, você é eleito, você é perdoado, você é protegido. O que você mais quer? E aí você fica vendo a grama do vizinho, achando que eles estão felizes porque eles têm coisas. Mas eu já ensinei para você que a felicidade não consiste em ter, e sim em ser. Não é ter nada, e sim ser filho do Altíssimo Deus. Essa é a maior alegria, essa é a maior dádiva, e nós infelizmente não alegramos nisso. Esse verso também nos mostra que no final de tudo quem ganha a batalha é o Senhor dos Exércitos. Na verdade, quem sempre ganhou a batalha é o Senhor dos Exércitos. E os ímpios, por mais que aparentemente prosperam nesse mundo caído, eles vão perder. Aparentemente Satanás está reinando, mas ele já está caído. O sol da justiça virá e ele vai se manifestará, e vocês verão quem venceu verdadeiramente.
O sol da justiça traz salvação e condenação. Meus irmãos, seremos salvos ou condenados. E mediante todo esse ensinamento, ele caminhando para a conclusão, o profeta Malaquias, ele fala e diz o verso 4. Olha o que diz o verso 4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Aqui nós temos, meus irmãos, uma lembrança necessária. Malaquias acusou no capítulo 3, verso 7, o povo de ter se desviado da palavra de Deus. Contudo, ainda havia a possibilidade do juízo não vir sobre eles, deles se arrepender, se converter, guardar a lei. E aí ele fala, lembre-se da lei do meu servo Moisés. Eu te pergunto, meu irmão, como está a sua relação com a palavra de Deus? Como que está a sua relação com a palavra de Deus? Você tem colocado a palavra de Deus em prática? Mas vamos lá, antes de você colocar a palavra de Deus em prática, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu, como seu pastor, eu faço a minha parte. Todas as sextas-feiras, nós lemos um texto, explicamos um texto e aplicamos o texto. Eu não perco tempo falando da minha vida, eu não perco tempo falando da minha família, eu não perco tempo falando do que eu comi, do que eu fiz ontem, do que eu vou fazer amanhã, porque isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a palavra do Deus Altíssimo. A espada de dois gumes não é a vida do pregador, e sim a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, não a vida do pregador, e sim a palavra de Deus. Então o compromisso que temos como igreja, como culto, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Mas, meus irmãos, mesmo que eu faça isso todas as sextas, isso não é digno e motivo de louvor. É mais do que a minha obrigação. Ai de mim se eu não fizer isso. O pastor tem que falar da Bíblia, somente. Mas mesmo eu fazendo isso, ninguém sobrevive comendo uma vez por semana. Então eu me dedico e vou continuar me dedicando. Mas, meu irmão, você não pode se alimentar só na sexta-feira, não. Por mais que eu espero que seja um banquete sexta após sexta, mas não será suficiente para te manter de pé nos outros 6 dias. Por isso eu quero sim que você esteja aqui, que você anote, que você vive, glória a Deus. Mas não pode ser só na sexta. Você precisa, meu irmão, se alimentar todos os dias, não somente um dia da semana. Você precisa mais da palavra de Deus. Para quê, pastor? Para estar apto para o encontro com o sol da justiça. Vamos recapitular a exposição desse livro? Os ouvintes de Malaquias, eles estavam trazendo animais defeituosos para o sacrifício. Vai anotando. Eles estavam casando com mulheres de outra religião. Eles estavam adulterando, eles estavam divorciando, eles estavam longe de Deus, eles estavam fazendo as coisas para Deus, mas com o coração longe de Deus. Eles estavam desonrando a Deus com as suas atitudes e a ausência delas. Eles estavam com pensamentos errôneos no seu coração e mente. Tudo isso nós vimos nesse sermão. E a pergunta que fica é: por que, meus irmãos, eles cometeram esse erro? E a resposta é: porque eles se apartaram da palavra de Deus. E por isso, Malaquias diz: lembre-se da lei do Senhor. E por que eu falo de forma enfática que eles se apartaram da lei do Senhor, meus irmãos? Porque eles se esqueceram da lei do Senhor. E quem se esquece da lei do Senhor vive uma vida errada. A palavra de Deus mostra quais animais estão aptos para o sacrifício. Eles estavam fazendo de forma errada porque não tinha a palavra. A palavra de Deus proíbe o casamento de pessoas de outra fé. A palavra de Deus condena o adultério nos 10 mandamentos. A palavra de Deus não aprova o divórcio por qualquer motivo. A palavra de Deus tem uma orientação clara sobre espiritualidade, que não pode ser somente externa, que não pode ser somente litúrgica, tem que ser de todo o coração. Eles erraram porque faltavam a palavra de Deus. E quem falta a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, vai viver uma vida errada, vai viver do seu jeito. O que faltava para ele resume
todo esse livro, no capítulo 4, verso 4, era a lei do Senhor. Meus irmãos, lembre-se da lei do Senhor. Vocês sacrificaram animais aleijados porque você não se lembrou da lei do Senhor. Vocês estavam adulterando porque vocês não lembraram da lei do Senhor. Vocês estavam se divorciando porque vocês não lembraram da lei do Senhor. Vocês estavam fazendo a coisa certa da forma errada porque vocês não se lembraram da lei do Senhor. Meu irmão, o que você tem feito de errado por simplesmente não se lembrar da lei do Senhor? O que você precisa na sua vida de forma urgente é da palavra de Deus. Para você viver uma vida agradável a Deus, você precisa da palavra de Deus. Para você viver uma vida agradável ao sol da justiça, você precisa da palavra de Deus. É ela que é a fonte de vida. É ela que nos conduz para a vida. É ela que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a única maneira de nos prepararmos para o encontro com o sol da justiça. É através da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, no nome santo de Jesus, deixe esse Instagram do inferno de lado. Pare de ficar 5 horas por dia nesse negócio. Para de ser fofoqueiro e ficar fiscalizando a vida alheia. Vai estudar a palavra do Senhor. Vai se dedicar na palavra do Senhor. Faça como o salmista. Medita de dia e de noite na palavra do Senhor. E agora nós entendemos porque você é fraco espiritual. Porque qualquer coisa te abala. Porque você conhece o novo Papa, você conhece o novo blogueiro, você conhece o técnico que foi demitido, você conhece tudo. Mas se eu perguntar um capítulo bíblico para você, você não sabe. E como você vai ter sustância espiritual sem isso, meu irmão? Nós somos a geração que sabemos de mais coisa em quantidade e sabemos de menos coisa em qualidade. Nós sabemos de tudo e não sabemos de nada. Nós somos a geração que sabemos mais do que um imperador romano. Uma criança de 7 anos tem mais informação do que ele. Nós somos analfabetos funcionais. Não lemos um livro por ano. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Mas somos o povo do livro. Então é inconcebível um cristão não ler. E eu te convido a ler tudo. Toda a literatura é bênção, mas a Bíblia é obrigação, meu irmão. Deus escolheu se revelar através dela, ponto. E você lê tudo, ouve tudo, vê tudo, mas não tem a palavra de Deus na sua vida. E talvez você está longe do sol da justiça por causa disso. Esses ouvintes precisavam lembrar da palavra. Você precisa voltar para o estudo da palavra. E os 2 últimos versos, a santa poderosa palavra do Senhor diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Meu irmão, aqui nós vemos a vinda do profeta Elias. Antes do juízo vir, Deus iria em graça. Antes de acabar com os ímpios, Ele iria salvá-lo. E antes dele vir, viria aquele que iria preparar o seu caminho, que é João Batista. Mas João Batista veio no espírito de Elias. Então por isso que esse verso aponta para João Batista. E para não ficar só nas minhas palavras, depois vocês abrem Mateus capítulo 11, verso 14, Mateus capítulo 17, do verso 10 a 13, onde a própria palavra de Deus, Jesus fala que João Batista veio no espírito de Elias. Mas vir no espírito de Elias não é reencarnação, nós não cremos nessa doutrina. E sim que ele veio na mesma convicção de propósito. Elias confrontou o pecado da nação de Israel e o chamou ao arrependimento. João veio preparar o caminho para Jesus e confrontou todos os pecadores. Quando a Bíblia fala aqui sobre conversão de pais a filhos e filhos ao pai, não significa fim de conflitos, porque isso é impossível. Nós, como seres humanos, infelizmente, nós conflitamos uns com os outros. Mas ele mostra que a pregação do Evangelho entraria dentro da casa e Deus transformaria famílias. E para a glória de Deus, muitas das nossas famílias são transformadas e outras serão no nome de Jesus.
Mas algo que me chama a atenção em João Batista é que ele pregou a mesma mensagem que eu estou pregando para vocês aqui hoje. Uma mensagem de arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Meu irmão, você sabe o que João Batista fez? Ele não mudou a mensagem para ninguém caber, não. Ele não mudou uma mensagem para o blogueiro gostar dele, para o jogador de futebol gostar dele, para o prefeito, para o empresário milionário. Não, ele pregou a palavra de Deus. Será mesmo assim? Ele confrontou Herodes, o governador, o tetrarca Herodes, alguém muito poderoso. E por causa do confronto ao Herodes, ele foi preso. E por causa de botar o dedo na cara do Herodes e falar que ele estava em adultério, ele morreu. Mas João Batista, ele preferiu ser morto pela verdade do que ser bajulado por causa da mentira. João Batista, meus irmãos, como pregador, nos ensina que vale muito mais agradar a Deus do que os homens. É muito mais benéfico ter coroas no céu do que coroas na terra. Ter o nome escrito no livro da vida do que ter os pés na calçada da fama. É muito melhor ser inimigo dos famosos, poderosos, ímpios, por pegar uma verdade indigesta que eles não querem ouvir, do que ser amigo deles, sentar na mesa deles, por simplesmente omitir a verdade. Os ouvintes de Malaquias precisavam se arrepender dos seus pecados, se consertar para encontrar o sol da justiça. Você precisa, meu irmão, se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque o sol da justiça virá. E quando ele vir, ele vai trazer salvação e condenação. E sendo direto, eu pergunto: quem é você? O que vai acontecer com você? Você será salvo ou será condenado? Você precisa refletir sobre essa realidade. E para a gente finalizar, 3 breves aplicações. A primeira delas, a condenação para os que não se rendem a Deus é real. O inferno, o Geena, o lago de fogo e enxofre não é história da carochinha. Não é uma ficção. Meu irmão, é uma pura verdade e realidade. Creia nisso. Esses versos mostram mais uma vez, dentre todos, essa realidade. Segunda aplicação: a maior alegria na vida de alguém é ser salvo. Nenhum dinheiro do mundo, nenhum relacionamento, nenhum prazer, nenhuma fama é melhor do que ser salvo da ira eterna. E por isso, e por causa de Jesus, eu e você devemos abrir mão de tudo. Jesus, e somente Jesus, deve ser a nossa alegria eterna e para sempre. A maior alegria de você, cristão, não é ter nada nessa vida, e sim ter Jesus, e sim ser salvo, e sim ter o seu nome escrito no livro da vida. E terceira e última aplicação: Jesus voltará, e com ele virá salvação e condenação. Você já entendeu quem são os condenados? Você já entendeu quem são os falsos? E eu te pergunto, em qual grupo você está? Eu espero que vocês estejam junto com os verdadeiros cristãos, no lado, é claro, da salvação. Mas se você não estiver, ainda há esperança para você, porque o fim das possibilidades chegará, mas ainda não chegou. E você pode se arrepender dos seus pecados, se render ao sol da justiça e crer de todo o coração em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Meus irmãos, eu espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Malaquias capítulo 4, sobre o sol da justiça traz condenação e salvação, e que a sua vida nunca mais seja a mesma, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te